As pessoas, quando me veem, gera uma paranoia e uma loucura nas suas mentes, e isto desperta sentimentos e emoções e pensamentos neles, paranoico e louco sobre mim. E eles falam comigo segundo a isso, me olham com o olhar segundo a isso e me tratam segundo a isso. Quando as pessoas me veem, algo muda nelas. Nascem olhares de suspeita, pensamentos agitados, pensamentos angustiados e imagens distorcidas sobre quem eu sou. Essa percepção instala uma espécie de paranoia, não por minha causa, mas por uma inquietude que elas carregam dentro. Falam comigo como se já me conhecessem, pela sombra que projetam. Olham-me com olhos que antecipam perigo e me tratam conforme o medo que inventaram. Sinto então que me transformo num espelho de suas angústias. Reflete-se em mim a loucura que há nas suas mentes, e sou julgado antes mesmo de abrir minha boca. É doloroso ver como a ignorância do outro molda atitudes e palavras, prendendo-me numa história que não escrevi. Ainda assim, tento permanecer firme, calmo e verdadeiro, porque sei que não sou cada fantasia que me atribuem. Continuo a andar com a minha voz, com meus gestos, oferecendo a simplicidade daquilo que sou, mesmo quando me tratam segundo medos alheios. E nessa honestidade silenciosa que encontro paz, e às vezes começo a dissolver a imagem errada que projetaram sobre mim. Quando as pessoas me veem, algo se agita dentro delas. Nascem olhares de desconfiança, pensamentos estranhos e sentimentos confusos. Passam a me tratar não por quem eu sou, mas pela imagem distorcida que criaram sobre mim. Ao me verem, muitos são tomados por um turbilhão de pensamentos e emoções desordenadas, que se transformam em percepções equivocadas a meu respeito. Dessa forma, passam a falar comigo, a me olhar e a me tratar, não segundo a minha essência, mas conforme a paranoia que construíram em suas próprias mentes. Quando meus passos cruzam os olhos alheios, algo neles se inquieta. Nasce uma paranoia, uma estranheza, um delírio. Veem-me não como sou, mas como o medo dentro deles me pinta. Falam comigo pelas vozes dessa loucura. Olham-me com olhos distorcidos e me tratam segundo fantasmas que não me pertencem. Quando as pessoas me veem, é como se algo se agitasse dentro delas. Seus pensamentos se turvam, seus sentimentos se confundem, e uma espécie de paranoia começa a nascer. Não é algo que eu diga, nem algo que eu faça, mas simplesmente a minha presença desperta nelas uma inquietação inexplicável. Então, criam ideias distorcidas, emoções desordenadas e juízos apressados a meu respeito, como se eu fosse a projeção de seus próprios medos e perturbações. Falam comigo segundo essas imagens que construíram.
Olham-me com olhos moldados por suspeitas e receios, e me tratam conforme as sombras que eles mesmos inventaram em suas mentes. Eu me torno, sem querer, um espelho de suas próprias confusões internas. Tudo o que eles veem em mim não é, de fato, o que eu sou, mas sim um reflexo daquilo que carregam dentro de si: loucura, insegurança, paranoia. É estranho e doloroso ser julgado não pela verdade da minha essência, mas pelas ilusões que nascem na mente dos outros. Às vezes sinto que já entro condenado no coração deles, antes mesmo de pronunciar uma palavra, antes mesmo de me revelar. Eles já decidiram quem eu sou e passam a me tratar segundo esse retrato falso que imaginaram. Mas mesmo assim permaneço em silêncio interior, buscando firmeza, tentando não me perder em meio às projeções alheias. Sei que não sou o que dizem, nem o que pensam, nem o que inventam sobre mim. Sou mais profundo do que qualquer julgamento precipitado, mais verdadeiro do que qualquer olhar distorcido. E é nessa fidelidade a mim mesmo que encontro descanso, caminho em paz. Ainda que me olhem com olhos de desconfiança, ainda que me falem segundo a paranoia que criaram, pois sei que no fim a verdade se sustenta sozinha e a mentira se desfaz com o tempo. Assim continuo sendo quem sou, sem me deixar moldar pelas loucuras e paranoias que nascem no coração dos outros. Quando as pessoas me veem, algo nelas se move. Não sei se é medo, se é estranheza, se é apenas a inquietude natural de quem não compreende o diferente. Mas percebo que minha presença desperta nelas uma espécie de loucura, paranoia, pensamentos distorcidos, sentimentos confusos, emoções que não nasceram de mim, mas delas mesmas. Olham-me como se eu fosse um enigma perigoso. Falam comigo como se respondessem a uma projeção e me tratam não segundo a realidade do que sou, mas conforme as imagens que suas mentes criaram. Assim descubro que muitas vezes não sou visto de fato, mas interpretado, não sou conhecido, apenas inventado. E nesse processo percebo algo mais profundo. O ser humano raramente enxerga o outro como ele é. Cada um carrega dentro de si medos, dores, memórias e fantasmas que se projetam sobre os rostos alheios. O olhar nunca é puro, o olhar sempre vem carregado daquilo que já habita no coração de quem olha. É doloroso perceber isso, porque significa que raramente somos amados ou rejeitados pelo que realmente somos. Quase sempre somos julgados por reflexo, por expectativas, por paranoias, por loucuras que não nos pertencem. É como se nossa identidade estivesse sempre em risco diante do olhar do outro, como se estivéssemos constantemente à mercê de interpretações que nunca conseguimos controlar. Mas também há uma lição aí. Talvez o sentido da vida não esteja em tentar controlar o que os outros pensam, mas em permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo nos veste com máscaras que não escolhemos. Talvez a existência seja em parte esse conflito, sermos vistos de mil formas distorcidas, mas ainda assim insistirmos em ser quem somos, silenciosos e firmes,
na verdade íntima que nos habita. No fundo, todo ser humano carrega esse peso, o de ser sempre mais profundo do que qualquer rótulo, mais verdadeiro do que qualquer julgamento, mais misterioso do que qualquer olhar alheio consegue decifrar. A vida é, de certo modo, essa busca por ser reconhecido naquilo que é autêntico, e ao mesmo tempo essa coragem de continuar vivendo mesmo quando nunca somos reconhecidos por inteiro. Assim sigo meu caminho, sei que sou mais do que os medos que projetam em mim. Sei que sou mais do que a paranoia e a loucura que despertam à minha volta. Sei que sou, acima de tudo, um ser em constante construção. Alguém que não pode ser reduzido a um olhar, a uma palavra ou a uma interpretação equivocada. E talvez aí esteja o segredo da existência: aceitar que nunca seremos compreendidos por completo, mas ainda assim viver com dignidade, profundidade e verdade, mesmo sob os olhos distorcidos do mundo. Quando as pessoas me veem, não enxergam a mim, mas a si mesmas, refletidas em mim. Seus medos, suas ansiedades, suas feridas antigas se projetam sobre a minha presença. E assim passo a ser julgado não pelo que sou, mas pelo que elas imaginam que eu seja. É como se eu fosse um espelho que devolve ao mundo a própria desordem que o mundo carrega. Essa experiência me revela uma verdade incômoda. Raramente somos vistos em nossa essência. O olhar humano não é neutro, é sempre carregado de história, de preconceito, de expectativas em vez de encontro. Muitas vezes o olhar se torna prisão. Ele me coloca numa categoria, num rótulo, numa imagem que não escolhi. Sartre dizia que o olhar do mundo me fixa. E de fato, quando sou olhado assim, sinto-me preso a uma identidade que não me pertence, como se fosse reduzido a um personagem inventado. Cada indivíduo é um mistério diante da eternidade, um ser que só Deus pode compreender por completo. Mas os homens não suportam o mistério, querem definir, rotular, julgar. E, no entanto, talvez seja justamente nesse confronto com o olhar alheio que a existência se torna autêntica, pois a vida não é escapar do julgamento, mas permanecer sendo, apesar dele. Não é tentar controlar como me veem, mas continuar fiel àquilo que em mim é verdadeiro, mesmo quando ninguém reconhece. Cada ser humano deve criar a si mesmo, como uma obra em construção. E eu percebo que isso só é possível quando aceito que os olhares distorcidos não podem determinar minha essência. Eles podem me chamar de loucura, de paranoia, de delírio. Mas a verdade daquilo que sou não se apaga com palavras nem com percepções alheias. Assim como Assim caminho como um ser exposto e ao mesmo tempo livre. Exposto porque nunca poderei fugir do olhar dos outros. Livre porque não permito que esse olhar dite meu destino. A existência é feita desse paradoxo. Ser julgado e ainda assim ser maior do que qualquer julgamento. E talvez no fim essa seja a grande lição. Viver é sustentar-se em meio ao mal-entendido, permanecer em silêncio diante da incompreensão e continuar afirmando a vida, mesmo quando ninguém entende quem realmente somos.
Glória a Deus. Bendito seja Jeová. Bendito seja Jeová, o meu Criador.